Após 2 dias de conversas, representantes da China e dos Estados Unidos concordaram no que eles chamam de parâmetros de um acordo comercial. Ainda será submetido a Pequim e Washington. O momento agora é de grande preocupação dentro do setor industrial americano, com o estrangulamento de cadeias produtivas, por causa, entre outras, das limitações que a China vem impondo à exportação de minerais raros. Acompanhe. Os temores envolvem o possível desabastecimento de metais raros na produção de celulares, carros, caças e uma série de artigos eletrônicos. Companhias do país têm cerca de 2 meses de suplementos desses minerais em estoque. Depois desse período, as empresas não terão matéria-prima para seguir com a produção, segundo o Centro de Estudos Estratégicos Internacionais. Para o setor automotivo, a situação é ainda mais crítica. Algumas montadoras já pararam as linhas de produção. A China tem um domínio significativo na indústria de terras raras, já que é um dos poucos países com maquinário para realizar a extração e o refino desses minerais. Em abril, o país impôs condicionantes mais duras para as exportações, o que freou as remessas para a maior parte do mundo, especialmente aos Estados Unidos. Os metais raros suportam grandes temperaturas. Alguns deles são usados para sistemas de orientação de mísseis balísticos, fabricação de caças e lasers para artilharia. Além do uso pelo exército americano, eles também estão na composição das armas entregues para a Ucrânia, Israel e Taiwan. O uso militar desses minerais foi parte da justificativa da China para suspender as exportações. Como resposta, os Estados Unidos bloquearam as vendas de produtos relacionados à produção de energia nuclear, semicondutores e aviões. Roberto Dumas, você é um especialista, sobretudo nas relações comerciais entre China e Estados Unidos. Os chineses estão com as cartas, como o Trump gosta de dizer? Veja, o chinês, dessa maneira, ele colocou num ponto onde ele mexeu na vitamina do corpo dos Estados Unidos. Se a gente pensar por valores, essas minerais críticos, minerais raros aí, porque de raro não tem nada, nós estamos falando de lítio, vanádio, cobalto, níquel, platina, não são minerais raros, só que para você produzir e processar demora de 5 a 10 anos. E as exportações dos Estados Unidos, dos chineses para os Estados Unidos, até para o mundo, não passaram de 170 milhões de dólares. Então não é um grande volume, mas é aquela coisa, é uma pequena coisa que faz parar vários segmentos microeconômicos da economia norte-americana. Isso é uma resposta à resposta do Trump de querer impor restrições às exportações de chips de última geração para caça. Então, no final das contas, você está chegando num acordo que deveria ter chegado num acordo lá em Genebra, quando Xi Jinping e Donald Trump haviam se reunido, William. Dorival, os chineses aparecem que dão a sensação de terem encontrado onde apertar a garganta dos Estados Unidos, que é esse colosso, essa enorme potência econômica e de inovação tecnológica, porque os metais raros afetam diretamente a produção de hardware militar. Militar e civil importante também, toda a indústria, né? Telecomunicações, enfim, a indústria toda, né? Os chineses já tinham testado essa arma em 2010, quando teve um conflito entre navios chineses e japoneses no arquipélago de Senkaku, ou de Diaoyu, como dizem os chineses, e os japoneses prenderam um comandante do navio chinês. Durante 2 meses, os chineses bloquearam o fornecimento desses minerais para o Japão, que na época era um grande produtor dos bens industriais que são derivados desses produtos, né? Por exemplo, quando você, no seu banco lá no carro, os carros luxuosos, quando tem 1000 motorzinhos assim para ajustar para cá, ajustar aquilo. É ótimo aquilo. Aquilo lá é mineral magnético, né? Vindo em geral da China, né? Então,
E aí, na época, realmente o Japão e os Estados Unidos olharam para aquilo e falaram, não, nós temos que diversificar as fontes e tal. Tinha uma mina na Califórnia, mas deu problema ambiental. Embora fosse na área desértica da Califórnia, tinha uma tartaruga importante lá e tal, enfim, bloquearam essa usina lá, essa mina e usina. E aí, quando teve esse episódio com o Japão, tentaram colocar de novo. Durou pouquíssimo tempo, desativaram de novo, porque todas as providências de ajustamento que tiveram que ser tomadas para adequar às exigências ambientais tornaram aquilo tão caro, mas tão caro, que na medida em que a China voltou a inundar o mercado, porque a China consegue vender isso muito mais barato que os outros países, todo mundo relaxou de novo e voltou a comprar da China. Ô, Roberto, faz tempo que você não está aqui conosco no programa e não ouvi você ainda. Sobre em que medida, seja que tivesse sido essa a intenção do Trump, voluntária, assim, claramente, eu quero desacoplar nossa economia da economia da China, seja que se trate de uma consequência não intencional, em que medida essa desacoplagem está acontecendo ou não? Não dá para desacoplar uma economia do tamanho dos Estados Unidos com a China. Eles acoplaram isso daí durante 20 anos. Então tem aquele ditado, it needs two for tango. Então a gente pode até perguntar, olha, mas quem que está ganhando essa guerra? Será que a China, ao pedir que Trump ligasse para Xi Jinping e oferecendo a face para Xi Jinping, está ganhando? Veja, por melhor que você dance o tango, se o teu parceiro não dança bem, a dança não vai sair bacana. O passo não vai sair elegante. Então, os dois são mutuamente dependentes, como acontecia até fazendo um paralelo aqui, com todas as ressalvas e com todas as reticências, uma coisa depende da outra, como aconteceu, por exemplo, em 73 e 79, que foi o problema dos petrodólares reciclados. Quando os árabes emprestavam dinheiro para os Eurobanks, os Eurobanks emprestavam dinheiro para o país da América Latina, e a América Latina usava esse dinheiro para comprar petróleo. Agora a situação é mais ou menos semelhante. Você usa essa distorção de fator da China, que manipula o câmbio, represa o mercado financeiro, fecha a conta capital, faz um monte de coisa para ter esse export-oriented viés, acaba exportando para os Estados Unidos pagam um dinheiro exorbitante para os chineses e os chineses pegam esse dinheiro e compram títulos públicos. E se acaba vendendo esses títulos públicos, a curva de juros dos Estados Unidos estipa, ela sobe. Então, isso é um receio de que, primeiro, os Estados Unidos dependem da China. E a China, vamos dizer, ela não é um país. Ela é parte de uma cadeia de suprimentos onde vários produtos são montados, são produzidos e exportados para o mundo. E da mesma maneira, esses recebíveis são investidos em títulos públicos norte-americanos. Veja o susto que Trump levou quando a curva de juros dos Estados Unidos subiu, e isso jogou praticamente um receio de que o mundo entrasse num crescimento menor, que é bem provável, global da economia, William. É justamente a previsão que o Banco Mundial soltou ontem e hoje, Roberto, de redução do crescimento, Lorival. Exato, a redução do crescimento. E esse acordo que foi feito hoje lá em Londres, aliás, na Clarence House, onde está a adega do governo britânico com 39 mil vinhos, né, garrafas de vinho, isso deve ter ajudado, né, William, a chegarem a um acordo. Mas esse acordo ele é muito emblemático do rumo da história desses dois países. Por quê? Qual foi a contrapartida americana para que os chineses voltassem a liberar licenças dos minerais de terras raras? A retirada das restrições. Lorival, nós estamos com um problema com o seu microfone. Ah, é? Nossa audiência não está conseguindo acompanhar o que você diz. Enquanto a gente conserta isso, vou passar a palavra para o Dumas. O assunto que nós estamos abordando é o que o Lorival nos levou ao assunto, Roberto, é o seguinte: que alcance tem esse tratado?
Veja, isso é um tratado, vamos dizer assim, um microtratado, porque o objetivo maior de Trump e Xi Jinping é justamente defender o seu território em relação à balança comercial. Então, não vão provavelmente negociarem acordos que levem em consideração tarifas daqui e dali. Estão fazendo um acordo, fazendo uma negociação onde deveria já ter sido negociado em Genebra. Mas não sei qual parte rompeu o acordo primeiro, se foram os Estados Unidos ou se foram os chineses. Mas provavelmente deu uma de: olha, não sei o que está acontecendo, já que estamos em guerra comercial, cerceia a exportação de terras raras e continuamos a cercear, desde Joe Biden, isso, cercear a exportação de chips de última geração, que também, inclusive, é utilizado na guerra. Então, veja, você tem um lado aí também, já trazendo um ponto importante, que é Taiwan. Qual é a posição, eventualmente, que Estados Unidos teria numa possível acoplamento, vamos dizer assim, da China em relação a Taiwan? Qual seria o posicionamento dos Estados Unidos? Porque os Estados Unidos considera Taiwan uma terra independente. Por outro lado, vende armamento. Só que, por outro lado, ele tem um bruta de um aliado militar, que é a Coreia do Sul, que é o Japão, que são as Filipinas. Se por acaso ocorrer uma invasão de Taiwan, ou melhor, dos chineses por Taiwan, e os Estados Unidos não fizer nada, como é que ficariam os sul-coreanos, os japoneses e os filipinos isso daí? Quando a gente mais precisava de você na Guerra Fria, você falava para nós que não precisavam nos militarizar e de repente você rói a corda, ou seja, então existe o risco, já mudando um pouquinho do epicentro da conversa aqui, o risco dos Estados Unidos acabar perdendo um pedaço do Pacific Rim. Eu tenho um pouquinho menos de um minuto, Dorival, o seu microfone foi consertado. Era justamente quando você falava de vinho que o microfone quebrou. Pois é. Não sei se tem uma ligação, mas... Não, eu queria falar mesmo completa, era de por favor. semicondutores, né? Os Estados Unidos, primeiro a China retirou as licenças dos minerais de terras raras e, em retaliação, o Trump baniu o fornecimento de semicondutores de 3 empresas, semicondutores sofisticados de 3 empresas que ainda estavam fornecendo, Cadence, Synopsys e a Siemens IDA. E foi aí, então, que os chineses voltaram para a mesa de negociação. Então, os semicondutores e os minerais de terras raras, ambos são estratégicos, né? Só que os minerais de terras raras não tem como você substituir, criar, né? E os semicondutores, sim. Então, na medida em que a China recebe esses semicondutores sofisticados e vai desenvolvendo os seus próprios semicondutores, quem é que vai se tornar independente, né? Quem é que vai ganhar, ficar com uma posição de força em relação aos Estados Unidos? Vai ser a China, porque os Estados Unidos não têm condições de criar uma indústria de minerais de terras raras, porque os salários nos Estados Unidos são muito altos, as regulações ambientais, enfim, tudo que impediu os Estados Unidos de ter essa indústria nos últimos anos.